O períneo, depois que vira mãe, muitas vezes é esquecido por grande parte das mulheres. Hoje eu vim falar um pouquinho para você sobre os músculos do assoalho pélvico depois que as mulheres se tornam mães. Eu percebi que tinham muitas mulheres que já tiveram seus bebês e que continuavam me seguindo e acompanhando e que elas queriam conteúdo para elas também, né? E coincidentemente, nessa semana, eu atendi uma mãe que fez, durante as 2 gestações, ela se preparou comigo e 5 anos depois ela volta para cuidar do períneo porque ela descobriu que estava incontinente, né? E ainda ela falou assim, Claudinha, você precisa falar mais para as pessoas, para as mulheres sobre isso, da importância do pós-parto, de cuidar do períneo no pós-parto. Eu falei, mas eu falo para todas as minhas pacientes em particular sobre essa importância. A grande questão é que a gente deixa de se cuidar. Então, vamos lá. Então, vamos desde lá do comecinho. Quando a mulher está gestante, né, e ela vai viver ou ela busca o parto, ela se preocupa realmente em cuidar do assoalho pélvico, né? Pelo menos aquelas mulheres que têm o quê? Informação. Aquelas mulheres que têm conhecimento sobre o que ela pode fazer para, de fato, se preparar para o parto, essa mulher vai buscar fortalecer os músculos do assoalho pélvico, né? Fortalecer os músculos ali, para quem não sabe, os músculos do assoalho pélvico, os músculos do períneo, são os músculos que estão na região da vagina e do ânus ali, né? Porque elas falam, meu Deus, eu vou ter um parto, né? Vai alongar tudo, e o pensamento é, eu não quero ficar larga depois do parto. Então elas vêm e procuram a fisioterapia para se preparar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, né? Isso é maravilhoso. Que bom que as mulheres, quando estão gestantes, buscam se preparar para o parto e fortalecer essa musculatura. Mas o que eu quero dizer é, essa musculatura, ela é para sempre no nosso corpo. A gente não tem que cuidar só na gestação. O que acontece, ó? Essa daqui é a minha pelve. A pelve é o osso do meu quadril, certo? O que acontece? Essa parte vermelha aqui, essa aqui não, essa desconsidera aqui. Mas essa parte vermelha aqui, ó, são os músculos do assoalho pélvico. Então, eu tenho o meu osso, que é minha pelve, e aqui são os meus músculos do assoalho pélvico. Esses músculos, eles vão existir na nossa vida como mulher a nossa vida toda. Desde o intraútero até a gente ficar velhinha, certo? E o que acontece? Quais são as funções do assoalho pélvico? São continência, segurar o xixi e segurar o cocô e soltar quando eu quero. Se por alguma razão, seja ela qual for, escapa uma gotinha de xixi ou não consigo segurar um pum, por exemplo, é sinal que meu músculo não tá tão bom assim e eu preciso olhar para ele. Continência, segurar o xixi e segurar o cocô. Eu quero quando na minha vida? A vida inteira. Principalmente quando eu estiver na terceira idade. Que os casos de incontinência são maiores. Então, eu quero o quê? Eu quero ter o meu períneo saudável durante toda a vida. Porque se uma das funções dele é a continência, segurar o xixi, segurar o cocô, eu como mulher não quero ficar escapando do xixi toda hora. Então, por que cuidar só na gestação? Certo? A outra função dos músculos do assoalho pélvico é relação sexual de qualidade. O que é relação sexual de qualidade? Relação sexual que você é uma relação sexual sem dor, então você não tem dor em nenhum momento da relação sexual, e que você chega ao orgasmo em todas as relações ou em quase todas. É sinal de um bom músculo. Quem quer ter relação de qualidade por toda a vida? Então, por que a gente só cuida na gestação? Eu recebo mulheres aqui mais velhas, que são geralmente as mães das minhas pacientes, que têm diversas disfunções sexuais na vida, na terceira idade. Porque elas continuam tendo relações, só que elas têm muita dor, né? Depois que entra a menopausa, a mucosa fica mais ressecada. Elas começam a ter fissura,
Isso causa dor e aí elas têm medo de ter relação. Então, se uma das funções dos músculos do assoalho pélvico é relação sexual de qualidade, por que eu vou deixar de cuidar? Então, eu preciso cuidar desse músculo toda a vida. Se eu quero ter uma relação de qualidade, relação sexual de qualidade por toda a minha vida. E a outra função dos músculos do assoalho pélvico é segurar o peso dos órgãos. Então, vamos lá. Então, ele tá aqui, né? A pelve tá aqui, os músculos do assoalho pélvico estão aqui. Ele segura a bexiga. Ele segura o útero. E segura o intestino, representado aqui pelo reto, ok? Então, esses músculos, eles têm a função de serem o suporte desses órgãos, ok? Então, segura isso daqui. Na gestação, o que acontece? Esses músculos aqui, eles seguram todos esses órgãos, mais o neném que está aqui dentro do útero, mais a placenta que está dentro do útero, mais o líquido e mais todo o peso que você ganha durante toda a gestação. Isso, se for só uma. Imagina se você tiver 2 gestações, 3 gestações. A pergunta é, o quanto esse músculo tem força para carregar tudo isso? Então, ótimo, eu trabalhei os músculos do meu assoalho pélvico na gestação, foi ótimo, eu não tive incontinência urinária, tudo. Maravilha, muito bom mesmo. Por quê? Porque durante a gestação estava carregando muito peso. E se eu aumentei a força desse músculo e a resistência, isso é excelente, porque eu consegui carregar mais peso. E isso pode ter prevenido uma incontinência urinária, um prolapso de bexiga, um prolapso de útero, de reto. Então, esses músculos aqui seguram esses órgãos. A pergunta é, esses músculos seguram só na gestação? Não. Na gestação, ele tem uma sobrecarga, que tem que segurar mais o bebê, mais placenta, mais líquido. Mas depois, como durante toda a nossa vida, esse músculo vai continuar segurando esses órgãos. E com um agravante, esses músculos já foram sobrecarregados por uma gestação. Ou talvez por 2, ou talvez por 3. E aí, depois que o bebê nasce, o que acontece? Esquece que eles existem. E se eu esqueço que eles existem, eu tô cuidando de todas essas 3 funções que eu falei. Então, pense o seguinte, esses músculos, a constituição deles é músculo estriado esquelético, tá? Então, os músculos do períneo são músculos estriados esqueléticos. Esse é o tipo da musculatura. O que é um músculo estriado esquelético no nosso corpo? São os músculos que nós temos controle. Então, são os músculos do rosto, para eu poder falar. São os músculos do meu bíceps, do meu tríceps, os músculos do meu quadríceps, do meu abdômen, do meu bumbum, da minha panturrilha. Esses são os músculos que eu controlo. Eu movimento como eu quero. Quem aí já ouviu falar que se eu praticar atividade física durante toda a minha vida, eu melhoro minha qualidade de vida? Então, realmente, a atividade física é extremamente importante na nossa vida. Para quê? Para eu manter esses músculos saudáveis e para eu manter outros músculos, como o músculo do coração, que não é músculo estriado esquelético, mas é um outro tipo de músculo saudável. E todos os outros, como as nossas veias, as nossas artérias e todo o resto. Então, hoje eu treinei musculação. Eu treinei o quê? Alguns grupos musculares. Se é importante eu fazer atividade física durante toda a minha vida, independente se eu sou jovem, independente se eu estou gestante, independente se eu acabei de ter neném, independente se eu tenho 60 anos. É importante fazer atividade física durante toda a minha vida para que eu tenha mais saúde e para que eu tenha menos dores, para que eu desenvolva menos doenças? Sim. Por que esse pensamento é diferente para o períneo, sendo que ele é o mesmo grupo muscular? Desculpa, não é o mesmo grupo muscular. A mesma constituição muscular. Então, se o pensamento é, eu tenho que fortalecer bíceps, quadríceps, eu tenho que malhar durante toda a minha vida, para que eu tenha uma boa saúde, para que eu evite doenças,
O períneo é o mesmo pensamento, porque ele é a mesma constituição que esses músculos aqui que eu malho na academia. Ele é músculo estriado esquelético. Então, se eu trabalho esses músculos durante toda a minha vida, o que eu estou comunicando? O que eu estou promovendo? Eu estou promovendo saúde e ausência de doença. E quando a gente pensa que eu cuido do meu assoalho pélvico durante toda a minha vida, ou desde o momento que eu tive consciência e continuo cuidando dessa minha musculatura, o que eu estou buscando? Melhora da minha saúde, promoção de saúde e evitando doenças, evitando disfunções. Quais são as disfunções do assoalho pélvico? Incontinência urinária, escapar o xixi, escapar o cocô. Então, se eu trabalho essa musculatura, se eu olho para essa musculatura durante toda a minha vida como mulher, eu vou evitar uma incontinência urinária. Eu vou evitar uma incontinência fecal. Ah, Cláudia, mas isso só dá na terceira idade. Nem sempre. Eu atendo muitas mulheres jovens com incontinência urinária. Na terceira idade, isso vai ficar muito pior. E, na verdade, nós somos resultados do hoje. Então, a Cláudia de 65 anos depende da Cláudia de 38. Então, tudo que eu estou plantando na minha vida aos 38 anos, eu vou colher aos 65. E o que eu tenho plantado? E a pergunta para você é, o que você vai colher daqui 30 anos com o seu plantio hoje? Se você continuar negligenciando os seus músculos do assoalho pélvico, você pode ser uma senhorinha incontinente? Você pode ser uma senhorinha com a bexiga caída? Com o útero caído? Com o reto caído? Você pode chegar lá na terceira idade com dor na relação sexual, sem chegar ao orgasmo? Nem já pensou? Que difícil que é para essas mulheres que não conseguem ter relações sexuais? Porque se a gente for pensar, 60 anos, as mulheres de 60 anos estão enxutíssimas. Elas não são senhorinhas que fazem tricô. Mulher de 60, 70 anos, elas são jovens, elas praticam atividade física, elas viajam, elas namoram. Não pensa que terceira idade, hoje em dia, é a senhorinha de coque fazendo crochê. Terceira idade hoje em dia são mulheres que se cuidam e se cuidam cada vez mais para que elas envelheçam da melhor maneira possível. Então, se eu não pratico atividade física, se eu não cuido do meu períneo, o que pode acontecer no meu futuro? Eu posso ter incontinência urinária, então posso ficar escapando xixi. E, gente, vamos combinar. Não sei se você conhece mulheres que pedem xixi, que escapam urina. E elas não têm vida social. Não é, gente, simplesmente colocar um absorvente. Elas não têm vida social, porque elas ficam com a sensação que fica cheirando xixi todo o tempo. E aí elas param de sair, param de ir à igreja, param de ir ao mercado. Já pensou um monte de coisa que está envolvido nisso? Emocional, social, financeiro. Então, essa mulher, ela é levada ao quê? A um confinamento, porque ela tem vergonha de se expor. Depressão. Fim de relacionamentos. Então, gente, não é só escapar xixi. Não, é muito sério, é muito mais do que isso. Quantas coisas estão envolvidas a isso, né? Outra coisa que ela pode ter, a Cláudia de 70 anos pode ter, se a Cláudia de 38 hoje não cuidar, é a bexiga caída. Esses músculos seguram esses órgãos. Mas se eu tenho um músculo muito, muito fraco, esse órgão vai fazer o quê? Vai começar a cair e aparecer aqui na vagina. Isso é uma bexiga caída. A bexiga cai e ela aparece dentro do canal vaginal. Né? Então, se eu não cuidar do meu assoalho pélvico hoje, com os 38 anos, quando eu chegar com 70, eu sou uma boa candidata a ter uma bexiga caída. Também, dentro da outra função, eu corro grande risco de ter disfunções sexuais. Porque hoje, 38 anos, tô com os hormônios ok, tô com o meu check-up em dia, tá tudo bonitinho.
Mas com 70, eu já vou estar na menopausa. Os meus hormônios serão outros. A lubrificação da mucosa é outra. A libido é outra. E se eu ainda tiver um músculo fraco, o que será de mim? Então, é muito importante que você cuide sim do seu períneo na gestação. Extremamente importante, mas é muito importante também que você cuide no pós-parto. E eu sei que você vai falar pra mim assim, ai, Claudinha, mas eu tô só amamentando, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer a unha, não consigo ir na academia. Eu sei. Eu fui mãe também. Quer dizer, sou mãe também, né? Eu sou mãe também e eu passei por um puerpério tenebroso. Foi muito difícil meu puerpério. Eu sei como é difícil, certo? Mas, se a gente for pensar aqui, os músculos, treinar os músculos do assoalho pélvico, sabe quanto tempo leva, gente? 5 minutos por dia. Você consegue 5 minutos por dia para fazer esses exercícios? E vou te falar que quando você fica craque, você não precisa nem parar para fazer os exercícios. Se você treinou durante toda a gestação, você já está com muita coordenação e consciência corporal. Então, você pode estar lá dando mamar para o seu neném e contraindo o períneo. Se você fizer uma mamada por dia, é possível? Depois que o bebê desmama, depois que o bebê está maior, sua vida vai voltando. E você vai cuidando desse períneo. A grande questão é, os exercícios para os músculos do assoalho pélvico são exercícios simples. Não é aquele exercício do pompoarismo, né, que a gente sabe que tem curso na internet. A gente sabe que tem curso na internet que contrai os anéis. Para, gente. Os exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico são muito simples. E com um hábito de fazer a contração de tempos em tempos. E simples hábitos, como um teste que eu vou explicar para você aqui agora, você pode proteger seu assoalho pélvico. Então, uma simples informação, uma mudança de conhecimento vai fazer com que você aos 70 anos seja melhor. E aos 69, 68, 67. Então, vamos lá. Vamos fazer um teste comigo, ó. Presta atenção. Pega a sua mão. Faça um junto comigo. Sentado ou em pé, na posição que você estiver me assistindo aí. Pega a sua mão. E se você estiver sentada, senta em cima da sua mão. Senta assim. Senta em cima da sua mão. Ou se você estiver em pé, põe a mão no períneo. Gente, pôr a mão no períneo, eu vou mostrar. Eu juro que eu vou mostrar porque tem gente que não sabe o que é colocar a mão no períneo. É colocar a mão no períneo. No períneo, lá embaixo mesmo. Tipo, sua mão preenche toda a região da vagina e do ânus ali. Põe a mão no períneo. Então, vamos lá. Põe a mão no períneo. E agora, faz uma tosse bem forte. Ó. Tossiu? O que você percebeu na sua mão? Você percebeu que quando você tosse, o músculo, o períneo, empurra a sua mão? Quando você tossiu, o seu períneo empurrou a sua mão? Porque se você tossiu e se o períneo empurrou a sua mão, esse é o primeiro sinal de fraqueza muscular. Porque você sabia que se a gente fizesse esse teste numa adolescente, não que a gente seja tão velha assim, tá? Mas se a gente fizesse esse teste numa adolescente, quando ela tosse, o períneo dela vai pra dentro. O meu, provavelmente o seu, e de 99% das mulheres que eu recebo no meu consultório, o períneo cede quando tosse. Imagina, meu exemplo, eu tô com 38 anos. Acabei de sair do Covid. Tive a gripe e na semana seguinte eu tive o Covid. Gente, eu tive uma tosse que eu nunca tive em toda a minha vida. Uma tosse, assim, muito intensa. Nunca tive tanta tosse, assim. E o que acontecia com o meu períneo? Cedia. Imagina os próximos 30 anos da minha vida. Toda vez que eu tuço, cede.
7, 7, 7. Os próximos 30 anos. Ok? Então, toda vez que eu tuço ou espirro, 7, 7. E o que acontece? Minha bexiga, a minha bexiga, o meu útero e meu intestino, o períneo é só um suporte, ok? A bexiga, o útero e o intestino são presos por ligamentos. O que é ligamento? O ligamento é de material elástico. Imagina um elástico. Agora imagina 30 anos, os próximos 30 anos, você esticando esse elástico. Esticando, 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 esticando. O que vai acontecer uma hora? Esse elástico vai ficar o quê? Frouxo. E se esse elástico ficar frouxo, o que vai acontecer com a minha bexiga? Eu tuço. Minha bexiga vai cada vez mais para baixo. Então, eu sou uma boa candidata a ter uma bexiga caída. Calma, gente, não desespera que eu vou ensinar um exercício simples que você já pode começar em casa, tá? Então, você que tosse e seu períneo já cede, já empurra sua mão, você é uma boa candidata a uma bexiga caída no futuro. É isso que você quer? Mas pode ser que não seja a bexiga. Pode ser que seja o útero. E porque toda vez que você tosse, e esse útero pode começar a aparecer lá na vagina. Útero caído. Ou eu posso ter o quê? O reto caído. Toda vez que eu tosso, eu espirro. E esse reto pode sim ficar para fora. Gente, é muito comum em mulheres jovens. Tiveram um neném só. Tá? Eu atendo mulheres da minha idade com retocélio, que é o reto caído. Então, se você fez esse teste, você tossiu e espirrou, então fez uma tosse forte e seu músculo empurrou sua mão, você é uma boa candidata, assim como eu, a ter um prolapso de órgãos pélvicos, seja ele qual for, na terceira idade. Então, por isso que eu te digo que o que você faz hoje vai determinar a sua velhice. Agora eu fiquei desesperada, porque eu tô tossindo e meu períneo tá cedendo. Calma. Então, o exercício é muito, muito, muito simples. Lembra que eu falei que pequenas ações para você cuidar do seu períneo vão garantir um futuro melhor como mulher? Uma saúde melhor como mulher? Então, se você tossiu, espirrou e seu períneo cede, imagina os próximos 30 anos cedendo, ok? Agora, imagina o contrário. Pensa aqui. Se toda vez que você tossiu ou espirrar, você contrair. Então, o exercício é muito simples. Toda vez que você tossir ou espirrar, lembra de contrair. E, gente, contrair não é empurrar para fora, tá? É apertar e puxar para dentro, puxar em direção à cabeça. Então, coloca um dedo lá dentro e aperta esse dedo e puxa ele para cima, ok? Então, toda vez que você tossir ou espirrar, lembra de contrair. Imagina, nos próximos 30 anos, ao invés de você tossir e ceder, imagina os próximos 30 anos da sua vida, você tossir, segurar, tossir, segurar, tossir, segurar, tossir, segurar. Qual vai ser sua qualidade de vida aos 70? Muito melhor. Você pode prevenir um prolapso. Não é um exercício ridículo de simples? É só eu lembrar? Mas aí você vai me falar assim, Claudinha, mas eu esqueço, eu não lembro. Você vai mais esquecer que lembrar primeiro. Natural. Você nunca fez isso. Primeiro você vai mais esquecer que lembrar. Depois, com um pouquinho de esforço, você vai mais lembrar que esquecer. Até que isso uma hora fica automático. E fica mesmo, gente. Sabe por que fica? Eu vou contar pra vocês. Porque eu faço esse exercício. Então, toda vez que eu tosso ou espirro, eu lembro de contrair meu assoalho pélvico. Conscientemente. Mas eu não sabia que tinha ficado automático. E ficou, sabe por quê? Porque eu tava atendendo um parto atrás do outro. E eu tava muito cansada e eu fui lá pra copa do hospital.
comer uma mexerica. E eu cansada, não tava prestando atenção direito na mexerica que eu tava comendo, e eu engasguei. Eu engasguei tão feio que a Tayane teve que fazer a manobra para eu desengasgar. Sabe aquela manobra que aperta aqui para você pôr para fora? Então, em milésimos de segundos eu engasgada. Não sei se alguém já engasgou, é desesperador e pessoas morrem por isso, né? Em milésimos de segundos eu engasgada e a Tayane olhando para mim, Clau, sabe? Vinha um pensamento assim, eu achei que eu fosse morrer. Vinha um pensamento na minha cabeça, não é possível que eu vou morrer dentro de um hospital engasgada a 10 metros da UTI. Alguém vai furar, alguém vai colocar alguma coisa, alguém vai me ajudar. Era esse pensamento que vinha. Tá? Eu tava, imagina o pânico que eu tava. Segundos, eu pensando que eu ia morrer engasgada. Mas vocês acreditam que eu tossindo pra pôr a mexerica pra fora, engasgada, eu tava contraindo o períneo? E depois que eu desengasguei, que a gente começou a rir e tal, né? Eu falei, gente, vocês não vão acreditar. Eu achava que eu ia morrer e eu tava contraindo o períneo. Que se dane o períneo, eu queria era viver, eu queria era desengasgar. Só que o meu períneo tava contraindo, ou seja, eu não tava preocupada com o períneo. Eu tava preocupada em desengasgar. Só que o meu períneo tava respondendo. Por quê? Isso é muito legal, eu achei isso muito legal. Porque, na verdade, ele o quê? Ficou automático. Eu não tava pensando, eu tava pensando que eu ia morrer. E o meu períneo contraindo. Eu ia morrer forte do períneo, pelo menos. Ai, meu Deus, mas brincadeiras à parte. Olha como é legal. É um simples exercício. E aí as mulheres chegam aqui pra mim no consultório, elas falam, Cláudia, aí eu falo, o que ela precisa fazer pra casa? Ela fala, mas só isso? Eu falei, sim, só isso? Você esperava o quê? Né? Então, gente, vamos pensar o seguinte, os músculos do períneo são músculos muito pequenininhos. Vamos pensar o bíceps. Olha o tamanho do bíceps. Eu faço 30 minutos de exercício só de bíceps na academia? Não. Quantos exercícios eu faço de bíceps dentro do seu treino? Quando muito, 3. Para um músculo desse tamanho. E o músculo do períneo? Petitico. São muitos músculos pequenininhos. Eu não vou ficar treinando ad eterno. Entende? Então, fortalecer os músculos do assoalho pélvico, gente, sabe o que falta? Consciência da mulher e querer. Sabe que uma vez eu tava num curso da fisioterapeuta mais respeitada em saúde da mulher do mundo. Ela chama Caribô. E aí, ela tava mostrando uma pesquisa dela e eu lembro exatamente que dentro do protocolo da pesquisa, o exercício inicial do períneo era assim. A mulher contrai, faz uma contração máxima de 8 segundos. Ela faz uma contração máxima. Ela mantém 8 segundos. Depois que acabou os 8 segundos, ela faz mais 3 picos de contração acima e descansa. E depois repete. E assim, ó. Porque as mulheres que eu recebo aqui no consultório não conseguem nem chegar em 8. Elas contraem 3 segundos, 2, 4, 5 no máximo. Quem dirá manter 8 e fazer um... Nem eu conseguia isso. Aí eu fiquei olhando e falei, gente, esse é o treino inicial dela? Eu não vou conseguir nunca colocar isso para minhas pacientes. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, gente, ou eu não sei avaliar, ou eu tô totalmente fora, eu não tô sabendo o que eu tô fazendo aqui. Aí eu levantei a mão. Aí eu falei, olha, esse treino inicial aí seu, dentro das pacientes que eu recebo, né, e são pacientes, muitas vezes, que nem queixa de incontinência urinária tem, né, que elas vêm para prevenção na gestação. Eu falei, elas não chegam nem em 8. Como eu vou começar um protocolo desse? Eu falei, ou eu não sei avaliar, ou sei lá. Aí ela me respondeu o seguinte. O que ela me respondeu? Que ela é da Noruega. Que na Noruega, as mulheres, quando fazem 18 anos, elas são convidadas por um programa do governo a irem até o centro de saúde, no qual elas recebem orientação
de todas as orientações na parte sexual e também elas recebem orientação sobre o fortalecimento do assoalho pélvico. Então, essas mulheres, elas têm a consciência de contrair o assoalho pélvico tal qual escovar os dentes. Você entende a diferença da consciência? Então, essa mulher com 18 anos, ela começa a fazer fortalecimento do assoalho pélvico até a terceira idade. Ela cuida desse assoalho pélvico a vida toda. Tanto que ela falou que lá nas academias, os treinos das mulheres têm associado contração do assoalho pélvico em todas as academias do país. Porque isso é uma cultura. Então, a mulher aprende a contrair o assoalho pélvico como ela aprende que é importante escovar os dentes. Quais fichas caem? Aqui no Brasil, pensa, o seu ginecologista, alguma vez ele te falou que é importante contrair o assoalho pélvico? Alguma vez seu ginecologista falou, olha, faz o exercício de fortalecimento? Não, gente. Imagina se a primeira ida da mulher ao ginecologista, na vida dela, o médico já desse essa informação e pedisse para ela procurar um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta especialista nisso para ensinar os exercícios. E ela praticasse 5 minutos por dia. Gente, nós teríamos outra qualidade de saúde íntima das mulheres. Então, o meu recado é, né, até esses dias uma paciente minha me mandou um vídeo de uma propaganda, né, de uma calcinha absorvente, que eu não vou falar o nome aqui. E era assim, era uma mulher mais velha que foi brincar com o filho na cama elástica. E aí ela escapava o xixi e ela ficava com vergonha. Era essa propaganda. E aí na propaganda falava assim, não se preocupe, você não precisa ficar com vergonha. É só usar as nossas calcinhas absorventes, que parece uma fralda. E aí minha paciente me mandou. Ela falou, olha o absurdo que é isso. Né? Então assim, tudo bem se escapar xixi, você compra uma calcinha que você vai usar o resto da vida, uma fraldinha, só que se chama de calcinha, mas é uma fralda, pelo resto da vida. E as mulheres que perdem xixi aos 30 anos? Já começa a usar? Sendo que com 5 minutos de exercício por dia, eu consigo prevenir e tratar isso e ter uma qualidade de vida melhor, não pensando só no xixi não, mas pensando em não ter um prolapso de órgãos, em ter uma vida sexual de qualidade. Então, gente, aqui meu alerta para todas as mulheres, para todas as minhas pacientes que não voltam no pós-parto, vou deixar bem claro aqui, é para voltar para Claudinha no pós-parto, sim. Não precisa ficar vindo igual vinha na gestação, não. Vem comigo de tempos em tempos. Depois do parto, você não vai no ginecologista de tempos em tempos? Por que você abandona a fisioterapia? Vem, eu passo os exercícios, você faz para casa. Depois de um tempo você volta, eu aumento os exercícios, você continua cuidando em casa. Não precisa ficar vindo comigo eternamente. Mas vem de tempos em tempos para eu avaliar e aumentar seus exercícios. Tô falando isso para meus pacientes, tá? Que me abandonam, que olham o conezinho em casa e lembram da Claudinha. Tem uma que fala assim, Cláudia, toda vez que você posta alguma coisa, eu contraio o períneo. Então, por isso que eu posto um monte de vezes. Então, usa essa tática. Me viu no Instagram, contrai o períneo. Me viu no Instagram, contrai o períneo. E aquelas que não são as minhas pacientes, procure alguém na sua cidade que possa te ajudar. Ou, se você quiser, me chama que eu te ajudo online. Mas a grande questão é, não deixe de cuidar do seu períneo depois que você vira mãe. Eu sei que no começo é muito difícil, ok. Mas e depois que a vida volta ao normal? Porque a vida volta. Porque a gente volta a ir na academia, a gente volta a ir no cabeleireiro, a fazer a unha, se cuidar. A gente volta a sair com o marido. A vida vai voltando ao novo normal. E por que eu abandono meu assoalho pélvico? E aí, muitas mulheres vêm pra mim depois de 5, 6, 7 anos, que a criança já tá com 5, 6, 7 anos, com incontinência urinária, porque aí ela tá super curtindo o maridão, que as crianças cresceram, só que aí ela tem dor na relação, não consegue chegar ao orgasmo, tá com incontinência urinária,
E aí é mais difícil, gente. Porque aí você está tratando uma disfunção, tratando um problema. Sendo que, se você estivesse cuidando desde então, você teria evitado tudo isso. Então, é para trazer um alerta, uma reflexão para você que é mãe e abandonou o seu períneo. Não deixa de cuidar dele. Cuida com os exercícios de contração. Se você tem o conezinho, usa o conezinho. Enfim, gente, é muito, muito simples. Faz esse exercício que eu acabei de ensinar. Cuida da ingesta hídrica, tá? Fazer, esse é tema para outra live, mas fazer muito xixi ou fazer pouco xixi também não é bom, tá? Então, não pode segurar o xixi, ok. Mas também ir no banheiro toda hora também não é normal. Então, esse é o meu recado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu tenha plantado uma sementinha no coração aí das mamães, né? E também das gestantes que estão cuidando do períneo e que sabem que tem que cuidar depois. Beleza? Pessoal do YouTube, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.